Olá, seja bem-vindo, né? Deus abençoe a sua vida, você que me assiste. Nós estamos mais um domingo e eu gostaria de, nesse momento, agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm falado conosco e têm falado do que Deus tem feito na vida de vocês através da mensagem. E graças a Deus esse tempo tem sido abreviado. Em breve nós estaremos cultuando juntos aqui no templo e eu convido você e a sua família a estar conosco. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito breve, né? Mateus capítulo 5, versículo 8. Se você tiver Bíblia em casa, por favor, você use a sua Bíblia, tá? Você abre a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8, palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quero orar com você. Deus, nesse momento nós queremos te louvar e agradecer. Somos gratos pelo quanto o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos pela tua fidelidade conosco. Somos gratos a Deus por esse tempo, o quanto o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado as nossas vidas e aqueles que nós amamos. Obrigado pela tua fidelidade. E o Senhor, ó Deus, espera a mesma coisa encontrar em nós. Por isso, ajude-nos com o teu Espírito, com a tua palavra, para que possamos corresponder à altura, à fidelidade que temos com o Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse tempo, nós agradecemos por este momento e pedimos, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus, ele disse isso. A nossa vida ela precisa ser vivida de forma extraordinária. Nós não temos tempo para viver uma outra vida, nós só temos essa vida. A nossa vida é como um recipiente para estar cheio de paz, de alegria, para estar cheio de fé, para estar cheio de conquistas. A nossa vida ela precisa ser vivida com um efeito extraordinário agora. É o que você tem. Esse momento é o momento que você precisa. Não dá para viver outra vida. Mas é verdade que as preocupações, ela é o oposto de paz. A mesma coisa quando você vê o medo, ele é o oposto de fé. Nós temos a nossa vida bombardeada por momentos de sentimentos negativos e sentimentos positivos. A nossa vida não tem espaço para ambas as coisas. E uma das coisas que nós vemos, Deus ele sempre fala sobre o nosso coração. O nosso coração fala sobre toda a nossa vida. A forma como nós estamos vivendo e o que nós estamos colocando dentro do nosso coração, ou seja, atraindo para a nossa vida, é o que vai determinar o nosso destino. E é verdade que quando nós acordamos, nós temos muitas coisas para pensar. Muitas vezes nós pensamos, no dia que nós acordamos, no momento que nós nos levantamos, já pensamos, se preocupamos com as contas para pagar, se preocupamos com a família, se preocupamos com os filhos, preocupamos com uma série de coisas, às vezes com um diagnóstico de um exame que não foi favorável. Mas todas essas coisas são sentimentos e emoções negativas. Todos nós, o tempo todo, vivemos esses sentimentos. Mas a verdade é que nós não devemos permitir que isso tome conta diariamente das nossas vidas. Deve ser passageiro. Nós vamos decidir não falar de amargura, de tristeza nesse espaço de tempo que Deus nos deu, que é a nossa vida. Amém, queridos? Se alguém te ofender, decida não dar espaço para essa ofensa. Decida viver a sua vida longe daquilo que acometeu o seu coração. Não deixe que a ofensa amargue o seu dia. Tem gente que perde o dia simplesmente por causa de uma ofensa. Porque estar ofendido, o único prejudicado é eu e você. A outra pessoa ela não é prejudicada. O único que é prejudicado é a minha vida e a sua vida. E Jesus ele estava falando sobre isso. Bem-aventurados, felizes são aqueles puros de coração. As ofensas têm como propósito tomar espaço das coisas boas que Deus tem para as nossas vidas. Sim, a Bíblia diz que Deus tem bênçãos inúmeras para que eu e você possa viver diariamente. Isso é extraordinário. E eu convido você a buscar isso intensamente em Deus. A buscar isso, conhecer as promessas de Deus, conhecer o que Ele tem a nos oferecer numa aliança de compromisso com Ele. São muitas as pessoas que estão desfrutando disso diariamente na sua vida, mas tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer, ter conhecimento. Por isso você está aqui nos assistindo hoje. É importante compartilharmos a palavra de Deus. Ao despertar pela manhã, nós precisamos tomar a decisão. Hoje eu decido viver o melhor dia da minha vida. Hoje eu decido viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não cometo horror de ser abatido por isso.
pelas ofensas. Simplesmente agradeça a Deus. Se você foi ofendido, se você foi machucado, ou até mesmo na parte da manhã você recebe uma notícia ruim, simplesmente diga: tudo coopera para o meu bem porque eu amo a Deus. O Deus, Ele tem a minha vida na palma de suas mãos. É isso que nós devemos ter, querido. Davi, ele entendia disso. Davi, em Salmo 103, ele diz assim: Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem, forte, como a águia. Davi experimentou isso. Davi, ele aprendeu a viver um estilo de vida diferente de muitas pessoas. Uau! E é importante que nós venhamos seguir o exemplo dessas pessoas. Porque se há espaço em meu coração, naturalmente Deus, Ele quer dizer que naturalmente Deus, Ele vem nos encher com suas bênçãos, com as coisas boas que Ele tem para as nossas vidas. A nossa vida é revigorada. Se você retira do seu coração o medo, Ele enche a sua vida de paz. Se você retira o medo do seu coração, Ele enche a sua vida de fé. Deus é assim. Se você retira a preocupação, Deus, Ele enche o nosso coração de paz. É um lugar que somente Deus, Ele conhece e Ele pode nos dar. Se você esvazia-se da insegurança que as pessoas estão julgando, estão te apontando, estão te caluniando, você vai se encher de confiança. Porque é assim, Deus, Ele tira de nós algo negativo e Ele substitui pelas suas bênçãos. Querido, Deus está tentando colocar algo de bom o tempo todo em nossas vidas. Diariamente, as bênçãos de Deus vêm de encontro conosco. Mas se eu e você, nós estamos ocupando a nossa vida com pensamentos, com sentimentos negativos, não há espaço para as bênçãos de Deus. Não há espaço para as bênçãos de Deus. Você pode trocar esse sentimento tomando a decisão em dizer: Deus, eu perdoo. Deus, eu libero. Deus, e quando você age assim, as bênçãos de Deus, ela vem sobre a sua vida. Tudo que é natural passa a cooperar para o seu bem. E tudo que é espiritual também. Agora, o mais importante que eu e você precisamos entender: Deus não esgota o seu favor. Deus não tem um limite. Ele não tem uma reserva limitada. Deus é fonte de vida. Deus nos abençoa constantemente. Se você se esvaziar da sua vida, Deus irá abrir portas que nenhuma pessoa pode fechar. Sim. Pense nisso. Às vezes uma porta se fecha para a nossa vida e a gente entra em desespero. Não, você creia. Essa porta, essa oportunidade não era para mim. Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para minha família, para minha vida. Às vezes você estava se interessando por um rapaz e esse rapaz, ele simplesmente sai da sua vida. E você não tem mais esse contato com ele. Ou ele demonstra não querer mais nada com você. Agradeça a Deus. Por quê? Porque não era para ser. Deus tem outra pessoa melhor para você. A mesma coisa você, mulher. Às vezes eu vejo as pessoas chateadas, assim: eu pensava que era assim. Há uma desilusão, há um ressentimento. Querido, você tem que tomar uma posição. Deus tem algo melhor. Pare de se sentir pequeno, pare de se sentir diminuído, pare de ficar com ressentimentos das coisas. Tudo na nossa vida passa. E todas as coisas que passam pela nossa vida, eu e você devemos sair melhores. Tudo é uma prova. Nós precisamos aprender. Pare de andar com autocomiseração, se ressentindo. Isso irá envenenar a minha vida e a sua vida, querido. Tome uma decisão. Há espaço para as bênçãos de Deus na sua vida? Avalie-se. Se você está carregando momentos negativos na sua vida, é momento de você tomar a decisão e dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para as bênçãos de Deus, definitivamente. Provérbios 16:9 diz: Deus dirige os passos de quem se esvazia. O homem, ele cria planos, mas Deus, ele dirige os nossos passos, querido. Não seria bom você imaginar que Deus, ele tem sempre a direção correta? Que você e eu, nós vemos todas as coisas aqui de baixo, mas Deus, ele vê de um ângulo muito melhor. Ele consegue ver à frente aquilo que nós não vemos. Deus tem toda sorte de bênção para as nossas vidas. Sim, é momento de parar de dizer que nós confiamos em Deus e viver realmente confiando em Deus, agindo de acordo com a direção dele. Deus não está dizendo fisicamente que nós vamos ter uma vida, também uma vida revigorada, renovada, mas
Ele está dizendo, lógico, né, que aqui o salmista ele fala de nos termos um coração novo, um espírito novo, animado, apaixonado pela vida. Deus, ele renova a nossa vida, como nós vimos Davi falando. Agora, você pode ter 80 anos e ainda ter um coração de uma pessoa jovem. Como isso? Quando você se alegra, seu espírito nunca envelhece. Eu tenho um amigo que só o fato de decidir não ser mais negativo, não andar mais preocupado, ele rejuvenesceu de 10 a 8 anos. A sua fisionomia, o seu rosto brilha, ele é mais sorridente. Eu tenho um outro amigo de 60 anos que aparenta ter uma vida de 40 e poucos anos. Mas qual é o segredo? Não anda preocupado, está sempre se alegrando, tem sempre gratidão nos seus lábios, é uma pessoa feliz consigo mesmo. Mas isso é uma decisão que eu e você tomamos. Eu quero cada vez mais ser uma pessoa assim. Eu quero aprender cada vez mais. Eu quero viver intensamente. Com 80 anos, um espírito rejuvenescido e rejuvenescedor. Onde as pessoas à minha volta também sentem a mesma coisa. 80 anos de idade, aparentando 40, aparentando 50. Você já parou para pensar? Mas a Bíblia mesmo diz, o espírito abatido, ele dá problema nos nossos ossos, na nossa vida. Mas o rosto alegre formoseia toda a nossa vida e dá vida ao nosso corpo. Provérbios, ele diz isso. Foi assim que Deus prometeu a sua palavra, querido. Então, você tem uma verdade. Ao invés de ser vítima, ao invés de ser murmurador, ao invés de ser uma pessoa coitada, tome uma posição, porque não importa o que você está vivendo, importa o que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é vencedor. Sim, importa aquilo que Jesus disse. Você é vencedor. Ele já te fez mais do que vencedor. Se você crê em Jesus Cristo, você tem como parte na sua vida viver como Jesus viveu. Jesus não andou como derrotado. Jesus não viveu como uma pessoa ressentida. Ele tinha 1000 motivos. Jesus podia fazer isso, mas ele não fez. Seja grato e confiante. Tenha fé em Deus, porque essa é a verdade que Deus quer que você viva. Você deseja viver uma vida diferente, você tem que tomar uma decisão diária. Não é simplesmente hoje, agora. Aí passa uma semana. Não, você tem que tomar essa decisão diária. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Essa palavra puro no original significa catártico. Catártico. Isso a gente vê claramente quando o médico ele usa o catéter em alguém, ele tem como objetivo colocar medicamentos e tirar as impurezas também do sangue. O catéter, esse instrumento que usa-se para fazer para medicina, ele tem esse objetivo e ele vem originado da palavra original, que significa catéter. O problema não é o corpo ter infecção. O problema é o quanto a gente guarda essas coisas, a gente caminha com essas coisas, a gente carrega esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos. O problema é quando a gente não aprende a eliminar essas infecções. Queridos, quando Jesus diz bem-aventurados puros de coração, ele está dizendo aprenda a soltar a impureza que está em você. Sim, porque se você não eliminar essa impureza, não veremos a Deus. Isso é muito sério. Eu quero que você olhe com uma severidade, com mais serenidade e com muito mais inteligência para aquilo que Jesus está dizendo. Sabe o que amarga o nosso espírito? Sabe o que destrói o nosso corpo, além, depois, do nosso espírito? É uma infecção, é a culpa, é a autocomiseração, é o ressentimento, é a inveja. Todas essas coisas, ela não tem parte com Deus. E ela vem simplesmente para tomar espaço na nossa vida das bênçãos que Deus tem para mim e para você. São essas coisas que nos causam problema. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar diariamente. Você não foi criado para correr, para viver dessa forma. Deus, ele te fez para você funcionar bem, para você ser abençoado, para você ter vida plena. E isso começa a partir de onde? De dentro de nós. Permitindo ser tratado por Deus, permitindo que a palavra dele venha trazer em nós vida. Eu estou assim porque alguém me ofendeu, eu estou assim porque eu fui rejeitado. Não, querido, você está assim porque você decidiu ser assim. Você tem a opção de crer em uma vida que Deus te oferece ou aceitar a vida que você está vivendo. Digo isso apenas
Por quê? Porque isso é uma infecção, é um vírus que foi instalado em mim e em você. E ele precisa ser retirado. Não é preciso fazer uma cirurgia profunda, mas Deus, Ele pode. Você precisa simplesmente usar a sua inteligência e acreditar na palavra e fazer de tudo para que ela se cumpra na sua vida. Assim você tem o apoio do Espírito Santo. Deus não vai fazer a sua parte. Deus, Ele vai fazer a parte dele. Ele espera que nós fazemos a nossa. Qual é a parte de Deus? Ele já fez. Ele nos deu essa oportunidade que eu e você estamos tendo agora, de ser lúcido para a verdade que Ele tem para as nossas vidas. Não permita que uma desilusão, um divórcio, um ressentimento ou uma perda envenene a sua vida. Não, Deus tem uma vida melhor. Deus tem algo melhor para você. Pare, querido, olhe para frente, olhe para Deus. Deus tem algo melhor para mim e para você. Eu estou preocupado com as minhas finanças, eu estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com o meu casamento. Preocupar-se faz parte da nossa vida. Mas viver preocupado, se alguém olha para você, se você já ouviu isso, olhando para você e dizer, você está preocupado? Está preocupado com alguma coisa? Simplesmente porque você já está externando isso. E isso se torna muito perigoso. Se você já ouviu isso de alguém, se alguém já te avaliou dessa forma, tome uma decisão hoje. Como? Não me preocupar e começar a exercer fé. Fé é você não aceitar a realidade que você está vivendo e começar a ver a verdade que Deus diz sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre você. Sim, essa é a verdade que Deus diz, então eu decido crer. Eu decido crer. Escute isso, o problema é que eu e você, nós nos apegamos muito nas coisas negativas. O ser humano, naturalmente, a psicologia diz que ele é focado no que é negativo. Nós não podemos continuar assim, nós temos que tomar uma decisão. Não vamos receber de Deus aquilo que nós precisamos receber se nós começarmos a dar espaço no nosso coração para as coisas negativas. Muitas vezes não recebemos porque estamos cheios de dores, estamos cheios de preocupações. Preocupar-se, todo mundo faz parte da vida de todo mundo. Mas andar preocupado é uma decisão que eu e você nós tomamos diariamente. Quando se tem espaço, Deus promete nos abençoar. Qual é o espaço que tem no seu coração? Qual é o espaço que tem para as bênçãos de Deus nesse momento? Ouça-me, eu estou te perguntando, qual é o espaço que Deus pode encontrar em você para Ele te abençoar com esperança, com expectativas novas a respeito do que você está vivendo? Deus tem algo diferente. Deus tem algo muito melhor do que eu e você nós estamos vivendo agora. E se você não olhar para o que Deus tem para você e para mim, certamente nós vamos morrer com as nossas verdades, vamos morrer com a nossa realidade. A minha realidade, a sua realidade não é a verdade que Deus tem para nós. Por isso Jesus nos ensinou, seja na terra assim como é feito no céu. É assim que nós devemos orar o tempo todo. Essa não é a realidade, não é a verdade que eu quero ver sobre a minha família. Senhor, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Senhor, não é a realidade que eu quero ver nas minhas finanças. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Não é a realidade que eu vejo no mundo. Então, Senhor, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Eu quero te fazer uma pergunta. Você pratica o que Jesus ensinou? Você ora diariamente ao Senhor? Então dificilmente você vai ter uma fé que vai crescendo e vai te dando cada vez mais esperança. Querido, se eu e você nós não obedecemos aquilo que Jesus nos ensina, certamente nós vamos começar a aceitar por definitivo a realidade que estamos vivendo. E não é. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E eu e você nós devemos colocar os olhos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. As ofensas, elas têm a oportunidade de fazer com que a nossa vida seja amarga. Não seja amargo, mas seja uma pessoa que ame ao Senhor incondicionalmente e ame a sua palavra. Você precisa soltar as toxinas da sua vida. Davi, ele tinha um coração puro. Se mantinha puro. Não significa que ele era perfeito, não. Davi, ele cometeu horrores. Davi, ele adulterou. Ele planejou o assassinato do marido da mulher que ele desejava. Enfim, Davi cometeu muitos erros. Ele carregou isso durante 1 ano.
Ele escondeu isso durante um ano, mas chegou o momento que Davi decidiu. Ele estava muito pesado viver uma vida de culpa, ele ficou enfermo e debilitado, até o momento em que ele decidiu expelir esse veneno. E a Bíblia diz que Davi ele se arrependeu diante de Deus. E Deus ele veio e restaurou a vida de Davi. Finalmente ele confessou o seu pecado e aí o padrão de Deus, as bênçãos de Deus acometeram o coração de Davi. Você consegue imaginar isso? Por que que Davi, um homem que foi tão inescrupuloso, cometeu tantos erros e ainda assim é o único homem na Bíblia que Deus ele chama homem segundo o meu coração. Coração do homem, coração de Deus, e ele diz que é segundo o coração de Deus. Aonde está o segredo? Arrependimento. Davi se arrependeu genuinamente. E há algo que eu e você precisamos aprender. Pense nisso. Se você comete um pecado, pare de fugir de Deus. Pare de começar a fugir de Deus e vá de frente e diga: Senhor, eu me arrependo. Se você comete um pecado, não fuja do Senhor, mas vá até Ele e diz: Senhor, eu me arrependo. Eu desejo recomeçar. E eu desejo voltar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu decido tirar essa infecção definitivamente para que eu não possa mais viver isso em minha vida, porque eu decido viver os planos do Senhor. Querido, se arrepender é jogar o veneno fora. Se arrepender é jogar a infecção fora. Não passe pela vida olhando no retrovisor, ressentindo ou simplesmente se arrependendo daquilo que foi no passado. Não. Olhe para a vida. Conforme o tempo passa, essas coisas elas vão diminuindo. Por quê? Porque nós temos o hábito de colocar a palavra de Deus em prática. Por que você não decide hoje calar essas vozes acusadoras na sua vida? Decida hoje. Deus ele não se recorda dos nossos pecados jamais. Deus não se lembra dos nossos pecados. Satanás sim, ele vem como um acusador. Satanás ele vem como uma pessoa opressiva lembrando dos nossos pecados. Mas Deus não, querido. Tome essa decisão. Diga: eu assumo a minha responsabilidade por esse assunto. Você não precisa viver com ato de comiseração. Mas você precisa ser corajoso para assumir a sua responsabilidade, chegar diante de Deus e mostrar que está arrependido. Deus ele restaura a sua vida, ele dá uma nova esperança, ele coloca pessoas de encontro à sua vida, ele coloca pessoas que vai acrescentar e somar com você. Sim, é isso que Deus faz. E eu vou tratar esse assunto de forma madura. Tome essa postura. E haja como Davi, se arrependa de onde você caiu, e Deus ele vem e restaura, e a mesma vergonha que você sentiu, ele vai te exaltar, a Bíblia diz. Ele exalta numa medida muito maior. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu desejo me aproximar cada vez mais. Vocês viram, as pessoas talvez vão virando de encontro com você, dizendo assim: você é hipócrita, como foi falado com Davi. Mas Davi ele não estava importando com aquilo que as pessoas diziam, ele estava se importando com aquilo que o coração dele diante de Deus estava transmitindo. E ele queria saber o que Deus pensava a respeito dele. Ele estava pouco se lixando para o que as pessoas estavam dizendo. Querido, se você está vivendo esse momento, decida: vou viver de forma que o que Deus pensa a meu respeito é o mais importante. É o mais importante. Quando você perdoa, não está diminuindo a culpa da pessoa, não está diminuindo a ofensa da pessoa, você simplesmente está tirando a infecção que está em você. Sim, é ser uma pessoa plena. É isso, é você começar a tirar e purificar o seu coração, catéter, é o catéter. É você começar a permitir que a palavra de Deus e a obediência a ela comece a limpar o seu coração. Eu quero falar um testemunho. Há muito tempo atrás, uma mulher chamada Mary Johnson, nos Estados Unidos, ela foi assaltada e teve o seu único filho de 16 anos morto por um outro jovem de 16 anos. E por muito tempo ela começou a acusar esse jovem. E ela, com muito ódio, com muita raiva, decidiu que faria de tudo para que esse jovem fosse condenado. O país se comoveu com essa mulher. Ela dizia que o jovem ele era um animal e ele precisava ser enjaulado. E precisava ser condenado. Depois de 10 anos de sofrimento, essa mulher ela decidiu se encontrar com o jovem assassino do seu filho. E ao pedir esse encontro, ele decidiu não vê-la.
Depois de 10 anos, com muita insistência, o jovem aceitou recebê-la na prisão. Ao se encontrar com o rapaz, ela deu um abraço nesse rapaz e ela disse assim: eu te perdoo. Mary Johnson, ela revela que naquele momento ela diz: eu vi o ódio e a amargura brotando do meu corpo e saindo do meu corpo. Foi tão forte que eu caí. Isso é extraordinário. Após o jovem completar 17 anos de prisão, ele deu um depoimento que ele não tinha lugar na sociedade, porque a mídia ela falou muito sobre esse assunto. Mary Johnson disse: você não tem lugar na sociedade, mas você pode estar ao meu lado. Mary formou uma organização chamada da Morte para a Vida, para ajudar mães que perderam seus filhos por violência. Essa mulher com um rapaz, Wish, que foi o assassino de seu filho, fazem conferência nas escolas e nas cidades ensinando a perdoar. Querido, o que nós aprendemos aqui? Que toda dor, ela surge um propósito. Talvez você está vivendo momentos difíceis. Talvez você está vivendo momentos de ressentimento, de decepção, de desilusão. Olhe para Deus e veja, Deus tem um propósito nisso, te fazer mais forte, te fazer uma pessoa mais madura, tirar você de um dos caminhos que não daria em lugar algum. Mas se você olhar para Deus, ele abre novos riachos no ermo, ele abre rios no deserto, ele abre portas que ninguém pode fechar. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós acreditamos. Deus diz que vai nos dar paz que sobrepassa o nosso entendimento. Sim, então tome uma decisão hoje. Pare de ser amargo, tire essas infecções, abra espaço para as bênçãos de Deus e tire tudo que é negativo, para que tudo que é positivo de Deus, as bênçãos, as suas promessas, invada a sua vida. Provérbios 16:7 diz: se a nossa maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Deus usa o mal para o bem. Você tem tudo o que você precisa a favor de você, mas a decisão quem toma é você. Que tal esse momento de você tomar a decisão? Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi traído pelo seu próprio discípulo. Jesus, ele foi julgado injustamente. Jesus, ele foi crucificado. Mas no momento da sua crucificação, Jesus, ele fala ao Senhor de uma forma muito significante. Jesus, ele estava dizendo: Senhor, perdoe-os. Perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus, na sua consciência, ele sabia que as pessoas não mereciam o perdão. As pessoas que estavam envolvidas com o seu sofrimento naquele momento e com a sua crucificação não mereciam o seu perdão. Mas Jesus, ele nos ensina aqui. Ele estava dizendo, ele estava mostrando o exemplo como nós deveríamos viver. Jesus estava dizendo: não vou levar dessa terra nada negativo em mim. Não vou subir para o Senhor com nada negativo em mim. É isso que Jesus estava dizendo. Por isso ele diz: bem-aventurado, felizes aqueles que são puros de coração. Puros de coração. Jesus estava mostrando um exemplo de como deveríamos viver, porque bem-aventurado é os puros de coração, porque esses verão a Deus, querido. Tome uma decisão hoje na sua vida, comece a viver, ver a Deus agindo na sua vida, agindo sobre a sua vida, agindo sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre tudo que envolve você. Permita Deus agir, abra espaço para as bênçãos de Deus, abra espaço pela palavra de Deus entrar na sua vida hoje, agora. Se você tem um pouco de amargura, um pouco de culpa, um pouco de preocupação, você precisa analisar se isso está tomando conta da sua vida e precisa abrir espaço. Coloque isso diante do Senhor. Se avalie de tudo isso. Valorize cada vez mais a você, porque Deus, ele diz: você tem alto valor para mim. Deus quer preencher a vida com todas as coisas boas que ele tem para mim e para você. Mas se eu e você não demos espaço para ele, nós não teremos como receber essas bênçãos. Eu queria perguntar para você: qual é o tempo que você tem tirado ao Senhor? Durante todo esse momento, esse tempo de crise, será que seu coração tem se aproximado mais de Deus? Ou simplesmente porque sua casa não foi afetada, seus entes queridos não foram afetados, você simplesmente se afastou de Deus? Será que você precisa passar por luta para que você possa caminhar mais com o Senhor? Olhar a vida com mais seriedade? Olhar a vida das pessoas à sua volta com mais seriedade?
Se esvazie da culpa, do desânimo, do ressentimento, da incredulidade. Comece a olhar para Deus. Busque ao Senhor. Se as infecções vêm, deixa passar. Mantenha distante. Simplesmente deixe passar. Se a preocupação vem, você avalie, você tome uma postura, mas não viva com isso, não dê atenção a isso, não cuide disso. Simplesmente deixe passar e tome as decisões necessárias. Busque orientação de Deus, porque eu declaro que a sua vida irá surgir paz, a sua vida irá surgir esperança, a sua casa será cada vez mais unida e eu vejo Deus abençoando, dando visão para aqueles que hoje decidem deixar as infecções, deixar o que é negativo, para que as bênçãos de Deus preencham a nossa vida. Bem-aventurado é os puros de coração, porque deles e a partir deles verão ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe grandemente tudo aquilo que você tocar os seus pés e tocar as suas mãos. Eu quero dar uma oportunidade para você que está me ouvindo. Se você é uma pessoa que tem se afastado do Senhor, se você é uma pessoa que de fato você conhece a palavra, mas você nunca declarou que você deseja caminhar com Deus, eu quero que você ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu decido viver para sempre com o Senhor. Se você fez essa oração, se você deseja realmente que Deus viva em você e através de você, você procure uma igreja mais próxima, procure alguém mais próximo, fale conosco também e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Elimine as coisas negativas, elimine as infecções, permita que Deus traga bênção sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo domingo. Eu espero você aqui 10h30. Deus abençoe.